Olá pessoal, meu nome é Lorena, esse é o canal Aventura Literária e nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre um livro que eu fiquei bem interessada. Seja porque vai falar sobre uma cultura que me chama muita atenção, como também pela própria história, a sinopse e o título. É um livro diferente, é um livro que fala sobre cultura, sobre história. O título é A Maldição de Lama-Linti, do autor Aino Burmester. Esse livro eu recebi em parceria com a editora Escortec, como autor, e logo quando eu vi, eu fiquei bem interessada para ler essa história. É uma história diferente, é uma história que vai falar sobre história, e a história do México, que é um país que sempre me chamou a atenção, que eu gosto bastante de assistir novelas mexicanas, ler sobre sua história, e tenho muita vontade de conhecer esse país um dia. Então, com esse livro, ele me aproximou ainda mais da cultura. Sobre a figura do que a gente pode ver aqui, a figura de Malinti, que é uma índia e que marcou profundamente a cultura mexicana, no início ainda da colonização. Para a gente poder falar sobre a história desse livro, a gente tem que saber um pouco sobre quem é Malinti. Quem é essa índia que foi uma grande personalidade, uma mulher conhecida como a mãe da nação mexicana. E a gente vai entender um pouquinho o porquê. Eu vou contar pra vocês um pouquinho da história dela. Ela teria nascido mais ou menos em 1496, era da cultura da etnia Nauá, e ela era filha do cacique da tribo, era uma pessoa importante ali. Só que o pai dela morreu muito cedo, a mãe dela se casou com outra pessoa, outro homem, e ela terminou sendo vendida para uma outra tribo. Ela terminou sendo entregue para Hernán Cortés na época da colonização. Foram 20 índias dadas a ele depois que o cacique daquela tribo teria perdido para Hernán naquela região e ficou sob o domínio de Hernán Cortés. Só que Malinti, ela não era qualquer índia, ela se destacava entre as outras, pela forma como ela conseguia falar outros idiomas, e pouco a pouco ela terminou se tornando, e logo ela se tornou intérprete, ajudando na negociação com Hernán Cortés e os povos daquela região. Então isso favoreceu bastante essa interligação entre os mexicanos, aqueles povos ali indígenas, com os espanhóis. Ela se aproximou tanto de Hernán Cortés, acabaram tendo um relacionamento e daí nasceu um filho, e com esse filho a gente pode, é por isso que ela é considerada também como a mãe da nação. Poderia ter acontecido outros nascimentos, mas ele é marcado como o início daquele primeiro mexicano, de uma mulher escravizada, de uma mulher vendida para uma outra pessoa, dada como recompensa de guerra, até uma intérprete, e mais à frente como a mãe da nação. Ela também é considerada como uma traidora. O próprio nome Malinti, o termo Malinti, ele termina sendo usado em alguns momentos para falar sobre essas pessoas que terminam entregando a sua nação para os espanhóis. Mas a gente tem que ver que naquela época ainda não existia uma nação. Existiam povos convivendo ali, muitas vezes entravam em guerra, não existia uma unidade ainda, como a gente conhece hoje, não existia um governo aí, existiam povos, e ao se tornar intérprete, ela conseguiu essa autonomia, ela não era tratada como escrava por Hernán, ela era uma mulher influente naquele local, ela poderia estar intermediando a paz, intermediando as negociações entre esses povos que estavam em guerra. Então, é nessa ideia de construir algo nacional, de uma mentalidade sobre uma cultura nacional, é que a gente vai ver a história sendo formada desse livro. Então, quando a gente conhece a história de Malinti, a gente vai entender mais sobre o que é o livro. O livro não é com a Malinti. Malinti
nascida em 1496. A gente vai conhecer uma outra Malinte, que é atual, uma menina também filha de pessoas índios, também daquela região Chichimecas, e que também foi batizada com esse nome de Malinte. O livro tem início quando o Dr. Ramon Fanúrio, ele está passando por aquela região, ele está trabalhando ali já há algum tempo, e ele vai conhecendo mais sobre a cultura, sobre o idioma, sobre costumes daquele local, e ele vai nos contando como era a forma que essas pessoas viviam ali. E naquele momento, quando ele vai passando pelaquela estrada, ele encontra um grupo de pessoas que estavam indo até uma igreja, que um casal iria se casar ali naquele dia. A mulher já estaria em estágio avançado de gravidez, e ele já teria recomendado a ela, a noiva, que não deveria se esforçar muito, porque a criança poderia nascer a qualquer momento, e ela estaria em uma situação que a criança estaria atravessada no ventre. Então, para a cultura dali, eles não costumavam fazer cesarianas, eram partos normais. Ela teria decidido fazer uma cesárea e estaria esperando esse momento. É quando esse casamento acontece, o esforço que eles fazem até chegar até a igreja termina provocando, apressando ainda mais o parto. E ele logo, quando termina o casamento, ele já é chamado, o médico é chamado para fazer o parto, porque a criança está chegando. E quando estão todos ali esperando para que a criança nasça, a mãe termina falecendo no parto, a criança vinga, e a mãe tinha decidido dar o nome dela de Malinte, que era em homenagem a uma montanha, em homenagem a essa índia, que no caso teria dado o nome de uma montanha ali próximo com esse nome de Malinte. Então essa criança, ela logo quando nasce, acontece isso, a criança é entregue à avó, e os primeiros anos de vida de Malinte é ali naquele povoado, naquele local que é descrito assim como uma situação assim um pouco precária em algumas situações, em alguns momentos assim, ele vai descrevendo. E a partir do momento que essa criança vai crescendo, ela não tem uma ideia do que é a mãe, do que seria a mãe, ela nunca viu a foto da mãe. Até que um dia, quando ela entra na escola, ela começa a frequentar as aulas ali, numa escolinha, e ela é levada com um grupo de alunos para um museu. Nesse museu fala justamente sobre a história do México, e em um local, e ela tinha esse interesse em tentar entender quem era Malinte, por que ela tinha esse nome. E quando chega, ela vê a foto de Malinte, ela para e ela começa a olhar aquela foto imaginando que a mãe dela teria a imagem que essa índia tem. Então ela fica fixada, ela fica realmente interessada em descobrir quem é essa índia, e ela fica imaginando que a mãe teria aquela mesma imagem daquela mulher ali na foto. Então ela volta para casa, mas aquela ideia fixa de estar próximo ao museu, de poder de alguma forma trabalhar naquele museu, de poder desvendar mais sobre os mistérios de que tinha o que estava por trás da história dessa Índia, ela fica, e os anos vão se passando, e ela sempre nessa mesma ideia. E é o que vai mover a vida de Malinte, da pequena Malinte. Ela vai crescendo, só que naquele povoado não tinha condições, não tinha escolas assim superiores que ela pudesse terminar o colégio, fazer uma faculdade, e a própria situação dos parentes não dava para proporcionar isso. Até que ela consegue, através de pessoas que eram amigas da família, ela muda de cidade, ela vai para um outro local, e aí uma professora termina ajudando também, ela vendo nela aqueles sonhos que ela tinha quando era criança, mas que ela não conseguiu realizar. Então ela vai fazer de tudo para que aquela menina também consiga realizar os sonhos dela. Então isso vai acontecendo. A gente vai vendo uma história de superação, uma história de garra, de inspiração, de algo que leva ela à frente.
É algo que ali desde quando criança e termina levando ela, e ela tinha essa ideia. E quando as pessoas falavam que Malint era uma traidora, ela se questionava por quê. Como uma pessoa que ela ama, uma pessoa que ela considera como a mãe dela seria uma traidora da nação. Ela começa a desenvolver essa tese de que não, Malint não seria uma traidora. Ela seria uma pessoa do seu tempo e que ela iria provar através de alguma forma, estudando história, construindo uma tese de que ela não seria essa traidora. Até que ela consegue chegar à faculdade, ela vai aprofundar ainda mais os estudos dela sobre a cultura nacional, sobre as ideias, sobre a história, sobre o seu povo, é o próprio povo dela. E a gente vai chegar ao final e vai ter uma surpresa muito grande, é bem interessante. E o livro ele é rico em detalhes. Tem muitos momentos em que o autor, ele é formado em medicina, ele trabalhou e trabalha por muito tempo nessa área, e então a gente vai ver muitos pontos em que ele explica sobre a questão da gravidez, a questão das consequências, por exemplo, do que a mãe de Malint passou no início. A gente vai ver alguns detalhes, depois a gente vai ver muitos dados sobre DNA, sobre pesquisa biológica, sobre as pesquisas científicas de como provar uma descendência desde muitos anos até chegar à genealogia até os dias de hoje. Então, assim, são informações que enriquecem a história, que a gente começa a pesquisar mais ainda, buscar. Eu fui na internet também, eu fui assistir alguns documentários falando sobre Malint, e eu posso dizer que foi um dos livros que eu mais gostei de ter lido. E ele me trouxe muitas informações. Eu já gostava de ler sobre a história do México, e ele ainda trouxe, ele me enriqueceu ainda mais, né? Me deixou ainda mais curiosa para continuar lendo sobre esse início, esse período todo da colonização. É um livro que eu gostei bastante de ler, eu parabenizo o autor, e com certeza eu recomendo, eu indico. É uma leitura que você não vai ler em poucos minutos, poucas horas. Você vai ler, voltar, pesquisar sobre o tema, voltar à leitura, querer saber mais sobre a cultura, assistir. Então você não vai ficar apenas na leitura do livro, você vai além desse livro. E é por isso que ele se tornou um dos meus favoritos. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado dessa indicação. Deixem nos comentários o que é que vocês acham sobre essa tese de Malint, se ela foi vítima ou foi traidora, ou algo diferente, ou uma mulher à frente, forte, determinada, um exemplo, né, para a nação mexicana. Deixa aí, fala o que é que vocês acharam desse livro. Se vocês tiverem a oportunidade, eu vou deixar o link se vocês quiserem adquirir o livro pelo site da editora Scortec. Também tem no site da Amazon em espanhol, se vocês tiverem interesse em ler o livro em espanhol. Eu vou deixar todos os links aqui, também lá do blog, para que vocês possam conhecer mais o trabalho do autor e também do livro. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!